começar? Bora. Vamos começar? Quem põe o jingle? Mete lá o jingle. Então vá. 3, 2, 1. O jingle. Isto já está a gravar, portanto, depois nós vamos fazer como no cinema, não é? Portanto, 3, 2, 1, ação. Que é para termos aqui um ponto a partir do qual se pode cortar. Quando eu disser ação, por favor, olhem para mim, eu vou contar até 3, que eu preciso do silêncio para cortar. Okay? Silence for all. Um silêncio para o coisa. Qualquer engano, eu acho que na questão dos enganos, antes de começarmos, fazem parte, não é? É mesmo assim, e se alguém se enganar, somos 3, que foi a conta que Deus fez, alguém pegue na palavra. Olha, faz-me só um favor, põe um bocadinho mais grave na minha voz. É que eu não tenho. Queres um bocadinho mais de. Um bocadinho mais tu grave. É qual? É o... Eu sou 1. És 1? Então Acho eu. Epá, para experimentar qual é, basta cortares o som. Ui, deixei-vos ouvir. Pronto. Deixei-te ouvir? Shit ouvir. Deixei-te ouvir, eu. Olha, põe o meu volume igual ao que estava no 2. Exato, nestes. Pronto, porque, assim? sim, tá. Porque eu tenho a voz muito metálica, tenho muitos médios na voz e depois desaparece. Muito metálica, Iron Maiden. Muito metálica. Vocês meteram foi de malhada do caraças, porque não tenho nem sequer papel, nem caneta, nem nada. Quer dizer, mas tu precisas de papel e caneta? Não resolve-se já. Então, mas eu vou já ali buscar. Não, mas eu tenho ali. Não, mas espera aí que eu vou buscar. Não, desculpa lá. Eu também assim. Existem umas coisas mesmo da parte da outra música. E o que eu tenho aqui, isto não é nada. Isto já são devias páginas. ter dito 1, 2, 3. Eu tenho aqui aberto, é a página porque do isto Record. É para gravar. Tu grava-me isto, pá. Tu põe a gravar. Vá, diz 1, 2, 3. Então vá. 3, 2, 1. Ok, pronto. Agora já podemos dizer barbaridades à vontade, não é? Então, começamos por dizer boa noite. Já cá estamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu já vos vi, eu já estou farto de vos ver e ainda estão a dizer boa noite. Pronto, mas nós temos de dizer boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite, mas quem tiver a ouvir isto de manhã, cuidado. Porque se for antes de beber café, isto pode provocar... Eu acho que desde que não ouça a conduzir, está tudo bem. Isso. Não operar máquinas. Exato. Em princípio. Exatamente. Isto é pior que álcool. Espera aí, mas nós já dissemos boa noite. Já. Mas ainda não apresentámos nem o podcast, nem nós. Ninguém sabe quem nós somos. Nós temos o José Imaginário. José Imaginário. Temos o Raul Imaginário. Que sou eu. E temos o Paulo, que não é imaginário. Não é imaginário. É o único. Mas é real. Mas pronto, é o Paulo Silva. Paulo, diz boa noite às pessoas. Boa noite. Muito bem. É o momento. O Paulo não queria falar, mas vai falar. Porque nós vamos falar nele. E vamos falar com ele. E portanto, ele não queria falar, mas pronto. Esta conversa não podia ser seu, Paulo, depois da conclusão a que chegámos. Não, nós começámos a conversa às 8 da noite a jantar. Sim. E de repente, quando estávamos a beber o café, eu digo, então mas porque é que nós não pusemos isto a gravar? Era durante o jantar, era que a gente gravava o podcast. Olha, deixa-me então partilhar esta teoria que eu tenho há muito tempo, que é, nós devíamos viver cada dia como sendo 2. Porque nós devíamos ensaiar primeiro, devíamos ter sempre a oportunidade de ensaiar o nosso dia. E eu já sei o que é que me vão dizer, que isso retirava a espontaneidade. Mas eu estou a ficar um bocado cansado da espontaneidade de tudo o que vai acontecendo. Mas isso vai um bocadinho contra aquilo que eu acabei de dizer. Não, mas que era, devíamos ter gravado ao jantar a conversa. Eu estou a ser pessimista, não estou? Um bocadinho. Pronto. Mas é da idade. É da idade. É os 40 anos. É os 40 anos a bater. A ternura dos 40. Sim. Já dizia o famoso Paco Bandeira. Eu não quero de forma alguma atormentar-vos, mas Raul, creio que acabaste por não identificar o podcast. O nome do podcast. Portanto, este podcast chama-se... Isto é assim, como isto é feito na outra música, como vocês vão perceber, quem está a ouvir, se não, ninguém estiver a ouvir, não faz mal nenhum, mas como isto é feito na outra música, o Zé lembrou-se, o Zé, eu vou dizer sempre o Zé, ele é José Imaginário, mas eu vou sempre dizer o Zé. Pronto. É o Zé. Não vou dizer aquilo que diga em família. Pronto. Eu prometo. Vou tentar. Ele lembrou-se que isto, sendo da outra música, ele lembrou-se que isto é outra conversa.
E portanto, Zé, diz. Não, e faz sentido porque é a única coisa concreta que nós temos sobre este podcast, é que vai haver conversa. É isso. Portanto, e vai ser sempre uma outra conversa, que alguém vai dizer, lembras daquela conversa? E portanto, pareceu-me fazer muito sentido, e para emparelhar com a outra música, para todos os efeitos, é a casa que nos está a acolher para gravar este podcast, e que nós agradecemos. Muito obrigado à outra música. É outra música. Muito obrigado à outra música por nos ceder este espaço. E por isso estamos aqui prontos para conversar. E dizer que isto é o episódio 0. É o episódio 0, efetivamente é o episódio 0. Dos 3.680 episódios que nós vamos fazer. Sim, só na primeira série. É a primeira série, que é a série 80, que é, como me lembro que havia um grupo aí de uns dizentes, os senhores faziam comédia, que não sei o quê, que chamavam nomes às séries. Tinham nomes. Esta é a série Palerma. É a série Palerma. Esta é a série Palerma. Ok, parece-me bem. Depois estamos abertos a sugestões de convidados, que nós... isto é assim, isto hoje, o episódio 0, não há convidados, somos nós. A dizer aqui meia dúzia de coisas Embora e tal. Eu tenha algumas dúvidas que venhamos a ter convidados depois deste episódio 0. Eventualmente chegará uma pessoa mais desprecavída, que não sabe, não faz ideia, não vai abrir as portas, pronto. vai abrir portas, é uma pessoa assim um bocadinho despassarada e tal e coisa, mas depois vocês vão conhecer mais tarde nos próximos episódios. Mas este primeiro episódio é mesmo para nós testarmos se as pessoas têm paciência para nos ouvir, basicamente é por aí. E como nós vamos dizer uma série de baboseiras, eu principalmente, eu que não pesquiso, não estudo aquilo que vou dizer, nada, o meu irmão sim, o Zé. Raul, já agora, se me permites, e peço desculpa por interromper-te, Zé, seria uma excelente ideia nós até criarmos um e-mail no sentido de os nossos ouvintes poderem, de facto, apontar-nos as bacuradas e retificar-nos e ajudar-nos. Esse e-mail já existe. Aí no final tu vais então... Eu no final digo, porque já existe. Magnífico. Eu criei esse e-mail e mandei um textozinho, uma coisinha, só a dizer, olha, este é o novo, não sei o que mais, para o Zé. E eu tenho, sabes que eu recebi esse e-mail, eu tinha pensado na altura contar-te, quando recebi esse e-mail, contar-te logo isto, mas pensei, eu vou guardar isto para o episódio 0. Porque, queres dizer qual é que é o endereço? Não, força. Diz já o endereço. Porque não, diz tu. Tens que dizer o endereço porque é o que justifica. Mas o mais engraçado é que eu não me lembro. eu já o estava a topar, mas eu digo que eu vou aqui. É que eu estava a insistir, diz tu. Não, mas eu já não fazem irmãos como antigamente. Não há problema. Mandou-me completamente para a frente do comboio. Pá. Não, mas não há problema porque portanto, tu tens aí. Porque eu sei de cor. Sabes de cor ou olhas para o... Sei de cor, aqui no Gmail eu sei de cor, tenho aqui na minha lista de contactos e portanto é mundo2imaginário@gmail.com. É preciso dizer que o 2 é o Paulo. O 2 foi criado logo, este e-mail foi criado antes de nós convidarmos o Paulo para fazer parte do podcast, mas nós já sabíamos que ele seria o 2 do nosso trio. Exato. Se é que isto faz sentido. Isto basicamente, quando começou, a minha ideia do mundo imaginário era mundo dos imaginários. Não é? E depois a história do 2 era mundo dos dois imaginários. Portanto, eu e o Zé. Vocês meteram bem boa, sim. E entretanto, quando esta coisa começou toda a desenvolver dentro desta minha cabecinha, coisa linda, isto fazia algum sentido, e isto foi a parte que eu não disse ao Paulo durante estes dias e esta coisa toda, e hoje, estas coisas todas. Eu nunca lhe falei nesta parte que lhe vou dizer agora. Isto foi sempre tudo pensado, pelo menos da minha parte, o meu irmão também não sabia, de que tu fizesses parte, porque do que temos falado sobre música, sobre as artes de uma forma geral, de livros, de filmes, de todas estas coisas, fazia todo o sentido que tu fizesses parte disto. Estás-me sempre a surpreender. Sempre. Eu sei. Mas olha que eu fico contente que o Paulo só tenha bebido de gasosa, porque ele provavelmente de outra forma estaria neste momento a chorar já e a dizer eu também te gramo muito e mas eu já fiz, há uma semana atrás, quase aquelas duas, coisas lamestas que vendi sempre. Fiz uma outra situação, houve uma outra situação que foi, ele estava aqui a falar com a namorada ao telefone e eu disse à namorada dele,
Portanto, ele estava com o telefone e eu disse à namorada dele o que é que pensava dele. Pronto, isto foi para aí há 2 semanas atrás. É verdade. Foi assim um momento verdade, também sim, assim senhora. daqueles Portanto, muito Raul, mas ponto de deixa-me encontro. só, porque eu fiquei aqui com uma pulguinha atrás da orelha, porque me pareceu... Isso é dos auscultadores. Pareceu-me que o Zé estava a sugerir para o primeiro convidado o Daniel Oliveira. Não. Que é o que é que Vamos diz os ver. teus olhos? O que é que diz- é. Eu acho que ele, se trouxer outras perguntas, ele pode vir. Exato. Ele pode vir. Ele pode Portanto, vir. há alguns convidados que eu não vou, há algumas pessoas que eu não vou fazer questão que sejam convidados. Não vou dizer quem, como é óbvio, nunca se sabe. Não. Mas Não, pronto, isto com o Paulo faz todo o sentido. Para já precisamos de alguém que carregue nos botões e que grave. E eu, provavelmente, eu já o fiz, já fiz noutras situações. E o que acontece é, depois baixo muito o microfone, depois não baixo o outro, depois não sei o que mais. Eu sou um bocadinho esquisito e um bocadinho chato. E o Paulo percebeu-se disso hoje à tarde. Nós estivemos aqui a testar o material. E eu dizer, pá, mas isto não está, isto está com eco. Não, isto está muito metálico. Não é aqui. Não sei o que é. Pronto. E depois é o Paulo com aquela calma impressionante que ele tem, que é uma paciência de Jó para maturar. E ele respira 3 vezes e pronto, este gajo é chato, pá. Mas pronto, deixa-me lá fazer-lhe a vontade. E ele depois carrega, mexe nos botões, mas põe outra vez igual e eu digo que está bom. Zé, podes-te rir. Mas é, Estás pronto. à eu sei que sou um bocadinho Estavas chato. com um artefacto concordante. A tua linguagem física. Exatamente. Eu reconheço que sou um bocadinho chato. E Sim, nesse sentido, mas não é és só um nada, bocadito. Mas és um amor de pessoa. Todos nós temos um pouco de Jedi e de Darth Vader. Uhum. Portanto, Exato. Mas eu era mais o Marco Paulo. Marco Paulo. Marco Dois Paulo. amores. Eu tenho 2 amores. então, mas isso É é, mais só, por aí. isso é Epá, só mas positividade. deixa-me voltar aqui ao e-mail, Ah, sim. ao endereço de e-mail. Porque é que eu achei engraçada a escolha do nome? Porque, embora o endereço seja mundo2imaginário@gmail.com, ele assumiu logo no Gmail o endereço como Mundo Imaginário. E eu, por acaso, aí falhei, porque esqueci completamente de trazer uma coisa que tinha lá em casa para trazer, mas que também para este episódio não tinha grande importância, porque ninguém vai ver, não é? Ninguém vai ver nada disto. Eu ao mesmo tempo estou a fazer um unboxing. Isto é muito dinâmico. Mas quando eu andava na escola, talvez não se fosse na escola primária, um bocadinho mais tarde, mas pouco tempo depois, houve uma altura que eu achei que devia ter um projeto com os meus colegas da escola em que nós íamos fazer, não sei bem o quê, mas que passava por escrever e desenhar e fazer... O meu pai é jornalista e eu também estudei jornalismo e, portanto, havia cá uma sementinha para fazer uma publicação, uma coisa que não tinha nenhum objetivo em concreto que não fosse fazer qualquer coisa, escrever, desenhar. E pareceu-me que fazer um jornal sozinho era uma coisa muito triste, porque eu já tinha feito na redação quando via com o meu pai ao fim de semana, mas não era a mesma coisa. Eu precisava de uma equipa para dinamizar aquilo. E na prática aquilo acabou por se traduzir única e exclusivamente num lanche que nós fizemos em minha casa. Eu lembro-me de obrigar os meus pais a ir às compras e comprar canetas Bic iguais para todos, material de trabalho para o pessoal trabalhar, e depois zanguei-me porque os meus colegas só queriam era brincar, ninguém queria fazer um jornal. E eu fiquei Mas muito acabou tudo aborrecido. nos copos. Isto acaba sempre Na mesmo altura na altura, não, era consumos e sandes de Mas foi, aqueles meteu um triângulos lanche, houve um de lanche. fiambre. Houve um lanche e aquilo na altura deixou-me muito frustrado, que era esta malta, é tudo malta muito infantil, só quer brincar na altura. Mas isto para chegar à conclusão de que eu tinha um nome para o projeto e chamava-se o Mundo Imaginário. Estás a ver? Era o Mundo Imaginário. E o que ainda é mais engraçado é que eu na altura, eu de facto não tive quem me acompanhasse na viagem, mas eu tinha já programado aquilo tudo muito mais à frente e tinha feito inclusivamente, tinha uma pasta onde tinha material que tinha achado que era boa ideia partilhar com os colegas para fazermos, para criarmos aquele projeto. E na altura, eu agora já não me lembro com... Que idade tinhas? Epá, sei lá, tinha pai 10, 11 anos, se calhar, um pouco mais. Esse projeto demorou 30 anos a sair Agora é digital. da gaveta. É digital. Exatamente. Mas o que é engraçado é que eu tenho essa pasta ainda hoje, com umas letras, assim com lettering assim todo aerodinâmico, pintado, preto, vermelho, que não fui eu que pintei. Foi esta alminha que está aqui ao meu lado. Que na altura eu partilhei, porque eu andava a contar a toda a gente que tinha um projeto e... Portanto, aquilo para mim era uma coisa que ia quase ser a minha profissão para a vida. A partir daqui, a minha vida vai ser isto. É a loucura. Como digo, aquilo depois acabou num lanche e depois desse lanche eu percebi que era impossível trabalhar com crianças da minha idade. Não, mas isto também lá em casa acaba sempre tudo nos copos. Mas o que é engraçado é,
eu ter esse nome, ele ter feito aquela capa para a pasta que eu ainda Não me hoje lembro, guardo. não me lembro. Eu guardo, eu tenho que trazer isso para tu veres. Não me Aquilo, lembro. foste tu que desenhaste aquelas letras e pintaste. E no fim, este tipo manda-me um e-mail com, pá, que ainda por cima é fácil nós com o nosso nome pegarmos para criar nomes para alguma coisa, não é? Temos um apelido invulgar. Mas achei muito engraçada a escolha. Mundo imaginário. Olha, isto realmente a vida dá. Sabes que eu tenho dá um voltas. duo, não é? com o Zé Rato Machado e falávamos várias vezes dar um nome ao duo e ele começou logo a fazer a piada por causa do imaginário. Disse, pá, não, porque Machado Imaginário não tem piada nenhuma e Rato Imaginário também não. Então, como o nosso apelido é o Pombo, Um dos um dos apelidos é Pombo, então ficou o Rato e o Pombo. Sim, e acho que faz muito mais sentido. Até costuma-se dizer que os pombos são ratos com asas. Porque não é? ratos com asas, exatamente. Sem dúvida. E de alguma forma, e agora se calhar é uma conversa para fazer chorar os nossos ouvintes, faz sentido, agora faz de alguma forma sentido o teu convite e teres pensado em mim, porque de facto tu não sabes isso, ou creio que não saberás, não sei se o Raul de alguma forma já te terá transmitido. Eu tenho um projeto musical cujo nome é O Homem que Sonha. E portanto... Caramba, agora já estou a juntar as peças. Agora já estou a juntar as peças. Claro que sim, acho que ele já tinha falado e já tinha visto algumas coisas. Aqui. Ok, excelente. E portanto E foi aqui magnífico. que ele gravou agora estas últimas. Exatamente. Aqui no nosso espaço que ele teve aí a gravar a voz da não sei Ruth da Lopes. Ruth tem um Lopes. vozeirão. Pá. Eu ouvi a voz dela e disse, isto fazia-me Posso lembrar. fazer um bocadinho de publicidade? Claro. Então já agora, lá por volta da altura do Natal sairá esse single chamado Asking for Love, com a participação da magnífica Ruth Lopes na voz. Ela tem um vozeirão, faz-me lembrar, tem ali uns lives sem discriminação nenhum e não estou a dizer que isto é mau. Muitas coisas da Anastasia, aquela coisa poderosa de Potência. voz, de potência e aquela voz meia. Eu acho que a Ruth tem uma voz muito soul. Aquelas Sim, vozes, ela tem. Vai Só buscar que aquela tradição soul daquelas vozes femininas quase que fogem muito do soprano, aquelas vozes mais graves que vão buscar muito graves. Aquilo não faz-me pode lembrar, houve um período dos anos 50 em que algumas vozes femininas, para sobressaírem, porque eram vozes muito agudas e eram rejeitadas normalmente pelas editoras, iam muito buscar aquelas vozes negras do soul americano, que não era bem americano, que vinham da África, portanto, aquela mistura. E existiram algumas cantoras que sobressaíram mais exatamente por causa daquela voz poderosa e aquela forma de cantar. Se tu fores ver, existe já um bocadinho depois, existe uma grande artista no gospel. Sim, tu tinhas, por exemplo, a Tina Turner que começou com uma voz muito mais poderosa do que depois foi. E o R&B, o blues, isso vem tudo do mesmo filão, não é? Vem tu o falaste... gospel, os spirituals que eles cantavam, os working songs, que aquilo vem tudo. Sem dúvida. Aquilo sem dúvida. Aliás, inicialmente começa tudo, e mesmo nos campos, o próprio início dos blues, mesmo antes da guitarra acústica, da viola acústica, como queiram, era a voz, os blues, o que quer dizer não é que sejam azuis. Exatamente. Blues é exatamente a lamúria. Precisamente. É a canção em inglês, I'm feeling blue. Exatamente. Não é inglês, aquilo até nem é inglês. Aquilo foi aquilo que os americanos inventaram para aquilo que os africanos levaram. Aquela origem dos afro-americanos. Sim, aliás, eles próprios criaram essa ideia que era da vida triste que tinham nos que campos era a da escravidão. I'm feeling blue. Exatamente. Portanto, triste, em baixo. Voltando só um pouco atrás, eu creio não estar a cometer nenhuma gafe quando afirmo que, por exemplo, a base musical da Tina Turner era exatamente essa. O gospel. O pai dela, creio que era pastor. Era pastor, exatamente. Acho Até sim, ela começa na igreja, nos cânticos, no gospel. Mas naquela altura era muito usual, porque era onde eles tinham a hipótese de cantar. Porque não é como hoje. Hoje qualquer pessoa te compra um microfone, liga ao computador e grava umas coisas e faz os efeitos. Não é? Naquela altura não havia... E mais grave, na altura eles não tinham liberdade para pensar. Além disso, bem, sim, mais cantar essa era a limitação, esse era o maior impedimento. Não é? Sim, e estamos aqui a falar de um tema que daria horas e horas e horas, mas efetivamente aquilo são estilos que estão completamente interligados e começam nos campos e daí passa para as igrejas com
com o gospel e, pronto, e a seguir pegam nas guitarras e começam a aparecer com o blues e versões do blues que não têm nada a ver com o blues que se ouve hoje em dia, que já é um blues rock muitas vezes, como o Gary Moore e por aí fora. Estamos a falar de coisas bem mais antigas. E é isso. Não, e isto eu não queria deixar fugir muito porque tu anunciaste o lançamento do single. Sim. Mas acho que também era importante dizeres onde é que as pessoas podem ir ouvir um bocadinho mais do teu trabalho. Tu de certeza que estás nas redes. Sim, as pessoas podem me seguir nas redes sociais, de facto, o Homem que Sonha no Facebook e também o canal no YouTube, o Homem que Sonha. Subscrever o canal através e no Spotify. E no Spotify, sim. Muito no bom. Spotify, pesquisar pelo Homem que Sonha, está lá disponível. Ouvirem. E irem dando, obviamente, aquilo que eu pretendo sempre também e peço sempre às pessoas é um feedback, que me deem um feedback. É um grande som. Eu, por acaso não lhe disse, mas acho que aquilo está muito bom. Gosto muito da voz dela, está muito fixe. O som está muito bem misturado. O rapazinho tem jeito. Ele só não pode é cantar. Já agora, já que falas nisso, permite-me que dê também os créditos à Susana Cristina Soares, que é uma menina que escreveu a letra, a quem eu lancei o desafio. Olha, escreve-me uma letra. E não lhe impus qualquer limitação, nem de tempo, e ela saiu-me com uma coisa em inglês, quando na altura só estava a escrever coisas em português. Não tenho qualquer problema com as línguas. Se me escrevessem em chinês, eu conseguisse arranjar alguém para cantar em chinês, depois seria em chinês. Olha. E portanto acabou por ser em inglês. Só tínhamos que atravessar a estrada, basicamente. Garantidamente ali da loja de chinês. Exato. E a malta ali do sushi, aquilo está sempre vazio, portanto, em princípio, eles têm tempo. E eles têm tempo, sim. E eles têm alguma dificuldade em falar português. E portanto, ainda me tempo. Não entendo. Opa, diz os números. É menu, número, tal. Isso eles sabem. Mas eu vou dizer aqui uma coisa e temo que possamos ser já cancelados, não é? Porque isto, a cultura do cancelamento hoje em dia é muito forte. Censura. E no primeiro episódio, no episódio 0, sermos logo cancelados. É pá, não, aqueles gajos são xenófobos. Mas mas eu tenho uma história com uma ida a uma loja dos chineses que eu conto. É pá, isto não é xenofobia, isto aconteceu desta forma, não há... e pena as pessoas não estarem a ver, porque com o gesto é muito mais divertido. Mas eu vou tentar fazer jus à história. As pessoas não estão a ver. Eu vou tentar. Não, as pessoas não estão a ver, isto é podcast. Estão a imaginar que é imaginem, puxem pela vossa imaginação. Eu vou tentar ser breve, para não perdermos tempo com esta história, mas na prática é isto. Eu estava em casa a fazer algumas obras e estava a pintar paredes e a determinada altura as trinchas que tinha estavam estragadas e precisava desenrascar uma trincha assim para algum canto, qualquer coisa assim. E fui à loja de chinês, porque era ali ao pé de casa, era a cena mais próxima que havia. Tu já contaste isso? Já. Em família ele já contou. E então fui à loja de chinês e cheguei lá e dei uma volta na loja e não vi nenhuma trincha. E fui ter com a senhora e disse, olá, boa tarde, tem trinchas? E ela, trincha? E eu, sim, trincha. E fiz assim o gesto, assim, como é que eu ia dizer isto? Com a mão para dentro, assim como quem está a pintar, não é? E a senhora, sim, trincha. E foi lá dentro. E eu, olha, porra, já estou desenrascado. E a senhora apareceu-me com uma raquete de ping-pong. E eu acho que a senhora ainda hoje... acha que raquete de ping-pong em português diz trincha. Eu acho que ela no fim pensou assim, não era da marca que ele queria. Pois, exatamente. Porque eu fui-me embora, não levei nada. Olha, a minha experiência agora, assim, das últimas mas também há uma em português, relacionados com português. A gente conta, depois do Gabriel, a gente conta, do nosso sobrinho. Certo. Não, mas isso conta ao Vamos Zé. guardar essa para outro episódio. Pronto, a gente guarda essa, depois quando tivermos cá... Vamos guardar essa para outro para episódio. o pai do Gabriel, ou para a mãe do Gabriel, exemplo. que é uma história gira de se contar. Mas a minha última experiência, assim, numa loja de chinês, mas eu não estou a criticar os chineses, porque eles são sempre espetaculares, sempre fui bem atendido. Claro que sim. E eu costumo ir ali àquele restaurante, como é que aquilo se chama? Oriental? Uhum. Ali aos sushi chinês. Exatamente. Sim. E eu vou lá muitas vezes. E normalmente vou sozinho. A Margarida está em casa, a Margarida, a senhora que faz o favor de maturar, e vou eu buscar as coisas e não sei o quê, e depois levo para casa. E agora, a última vez que lá fomos, ela também foi. Então estava eu a separar comida, sushi para uma caixa e não sei o quê, e outra caixa, e a Margarida a separar a dela e não sei o que mais. Quando chega ao fim, chega à caixa para pagar, estava a senhora, que já me conhece, mais ou menos, não é? Já me viu lá mais que uma vez, e viu com a quantidade de caixas que eu tinha, que era só para mim e para a Margarida, não é? Portanto, a Margarida era uma caixa e eu tinha 4. Okay. 4 caixas para mim. Okay.
E não era para comer no decorrer da semana. Não. Era para aquela refeição. Era tudo para o jantar. E a senhora, como viu muitas caixas, diz: então, família, tudo bem? E os filhos? Comida para todos. E eu disse: não, é só para mim. E a senhora ficou a olhar para mim, não sabia o que é que havia de dizer, coitada da senhora. Ela veio: bem, família e tal, e coisa, para os filhos. Eu lembro-me de ir lá e ela dizer isso muitas vezes. Ela dizia assim: família é muito bom. Família é muito bom. Isso é verdade. Porque ela tem lá a família toda a trabalhar. A família é muito bom. Mão de obra barata. Exato. Sem dúvida. Mas eles são espetaculares. Não me posso queixar. A senhora é muito querida. Por acaso ela é muito simpática. E o senhor que está na caixa, que é o marido, é sempre um senhor assim mais sisudo. E depois, quando ela diz aquelas coisas, ele faz assim um sorrisinho, tipo, não percebe nem metade. E depois acha que aquilo é desnecessário, mas ela é sempre assim. Mas agora que falas nisso, Raul, isso leva-me a ir para uma... Fez-me a mente divagar aí para uma outra situação que eu, por acaso, agora falas nisso, relembrei que foi algo sobre o qual meditei há uns tempos atrás, porque achei que, de facto, merecia que utilizasse algum do meu tempo a meditar sobre isto, que foi o facto de, quando vim para aqui, residir, sempre que ia ali ao chinês, o chinês já existia, como é evidente. A loja chama-se Haolin. Haolin, exatamente. E, portanto, era habitual entrar e ouvir coisas parecidas quase com a ópera de Pequim. E hoje em dia apanhamos com música norte-americana e ouvimos música de vanguarda, que estas novas gerações ouvem. Houve aí uma evolução também. Esta loja é espetacular. Eu gosto muito. E eles têm tido sempre um cuidado enorme. Das várias que eu vou vendo aqui em Mafra, que eles no início tinham, e os próprios restaurantes também tinham, os restaurantes chineses também tinham sempre aquelas músicas, provavelmente música chinesa. Eu não conheço, peço-te imensa desculpa, mas parece-me. E agora já começam a ter outro género musical, já começam a ter um cuidado em ter uma musiquinha ambiente agradável. Estás a falar tanto dos restaurantes como aqui da Haolin. Mas acho que aquilo que o Paulo também estava a querer dizer é que, entretanto, como já temos cá segundas e terceiras gerações, já começa a haver aqui acaba por haver outras influências, porque estas gerações mais novas... Para mim, devo confessar, é um aspecto menos positivo, na medida em que eu gostava mesmo era de ouvir aquela música chinesa meio doida, porque é uma coisa que nós habitualmente não temos acesso. E eu, como apreciador de música worldwide, à volta do mundo, chamada World Music, gostava imenso. E por acaso gostava imenso, devo confessar. Embora a ópera de Pequim, também tenho que confessar, é preciso estar num mood muito especial para se conseguir ouvir. Começas a falar em ópera de Pequim... Vamos agredir alguém nos 5 minutos seguintes. Se começas a falar em ópera de Pequim, eu tenho que te dizer, eu é mais bolos. Eu gosto olha, muito. já agora deixa-me só fazer uma pergunta. Portanto, isso está a gravar, espetacular. Completamente. Um som, uma coisa impressionante. Sem dúvida nenhuma. Com este material. E não se preocupem que o som vai ser editado. É agora que eu vou falar de material, não é? Que estava a dizer, não vou. Pronto, o material é todo material da outra música e tal. Mas pronto. É para quem quiser fazer podcasts também. Tu não fazes, tu és meio envergonhado, mas eu faço. Convite a todos os nossos ouvintes para visitarem aqui o showroom da outra música, que é onde nós estamos a fazer. O que é esse showroom? O que é esse showroom? O showroom. Showroom. Realmente esses estrangeirinhos esquisitos. Como é que devemos chamar? Zé, ajuda. É uma sala de exposição. Sala de exposição. Pronto, muito bem. Isto é termos material exposto. Guitarras. Eu falo sempre nas guitarras. Mas pronto, guitarras para todos os gostos e feitios, todos os tamanhos e mais alguns. Mas melhor do que as guitarras é as pessoas que nos vierem visitar perceberem que têm professores para poderem aprender cada vez sim, guitarras. Porque a outra música, então pronto, vá. Então aqui é o momento. Publicidade. Este momento é patrocinado pela outra música. A outra música que começou. Eu não vou contar a história da outra música. Não podemos, porque temos de trazer cá o Vem cá o criador. Vai explicar isso melhor. O criador da outra música virá, será convidado e ele sim vai explicar as loucuras daquela Não é o Zé Cid, não? Não é o tio Cid. Não é o tio Cid. O tio Cid também era giro tê-lo cá, mas tinha que ser com bolinha. Tinha que ser com bolinha. No caso do tio Cid era com bolinha. Pronto, a outra música basicamente é uma loja, basicamente uma empresa que vende instrumentos. E temos escola de música também. Começámos, desde que viemos para estas instalações, desde abril,
abrimos a escola de música também, temos os professores que temos. Nós temos um critério de escolha de professores que é, por exemplo, o professor de guitarra, de baixo, de contrabaixo é o Sérgio Fiso Duarte, que é um contrabaixista excelente. O nosso professor de bateria é o João Mozinho, que é, por exemplo, o baterista do Stick and Rope. Temos, já posso anunciar, o professor de guitarra de fado, João Simão, que é um guitarrista fenomenal. Temos de piano, ainda não está confirmado o professor, mas já temos uma professora que é a Dora Rolo, que por acaso é também a esposa do Nuno. Nuno Mendes, Mendes, que é o gênio translocado, que é o mentor, é a criador, é a cabeça por trás da outra música. A cabeça, as mãos, os pés, é um bocadinho tudo. Genialidade daquele rapaz, que é uma coisa impressionante. É o melhor professor de viola d'arco do mundo. Exatamente. e quiçá do universo. E quiçá do universo. Sim, estratosférico. Do universo e mais além. Da Via Láctea. E também toca violoncelo e mais, já esteve já o filmei, ele a tocar saxofone, quando nós recebemos os primeiros saxofones aqui, ele a tocar saxofone, eu fiz o vídeo e publiquei no Facebook. Só para haver provas de que ele diz que só toca violino, mas é mentira. Vamos mandar beijinhos para o Nuno. Beijinhos, Nuno. Nuno. Beijinhos e um forte abraço. Isso, forte abraço. Strong, very strong. Um chicoração, pronto. Um chicoração. Um chicoração. Um ai-ai. Abracito. Se for 3x, XXX. É triple X. E pronto, e temos escola de música e temos uma coisa que é... o que a nossa intenção de fazer uma escola era que... para já temos o mesmo preço. Isto é apenas um detalhe, mas nós fazemos questão de o dizer. O preço da mensalidade para ter aulas é igual para todos os instrumentos, independentemente do instrumento. E temos todos os instrumentos que nós nos propomos a ensinar aos alunos, temos todos os instrumentos, os alunos não precisam de trazer os instrumentos, nem precisam de comprar. Vêm, testam, começam a ter aulas, só depois, quando tiverem certeza que é aquele instrumento que querem seguir, é que sim, nós ajudamos para os alunos adquirirem os instrumentos. E, portanto, temos sempre aqui, tentamos ter, e eu faço até alguma questão nisso, de ter instrumentos, no caso das guitarras de fado, nas guitarras clássicas, ter instrumentos feitos em Portugal. Há uma empresa que é a APC, passa a publicidade. A APC, eles são fabricantes deste tipo de instrumentos com uma qualidade impressionante, coisas muito boas, e é produto português, convém apoiar, porque eles precisam que seja divulgado, apesar da APC já ser muito conhecida, mas há necessidade de nós relembrarmos que este material é todo português. Devemos valorizar. Mais do que ser português, o material é bom. O material é muito bom. É que mais do que ser português, o material é bom. Muito bem fabricado. É bom. E isso é que é importante, verdadeiramente. Olha, posso Podes. encaixar aqui uma... Já estou a ser chato, é isso. Pronto, já estou a ser chato. Eu não queria dizer isso, mas... Pronto, mas diz. Pronto. O Nuno não sei se está a ouvir, portanto não precisas... E ele vai... Não precisas de estar só a vender a música, para falar de outras coisas. Tive um momento de publicidade, são 12 minutos. Pronto, na televisão, ok. São 12 minutos aqui. Não? Eu sabia que devíamos ter tido esta conversa antes, que era qual é que era o tempo para a publicidade e... Só que eu agora vou fazer uma coisa gira, que é, eu vou continuar aqui na esfera, o assunto vai continuar a ser mais ou menos o Nuno Mendes, que é aqui um espetáculo que eu fui ver há pouco tempo. Porque uma das minhas intenções para estas conversas era trazer algumas coisas que tive a felicidade de ver e coisas que gostava de ir ver e que gostava de recomendar aos outros. Em alguns casos nem sei o alcance de tudo aquilo que vou ver, mas que me parecem coisas que podem ser interessantes. E isto é um espetáculo que, embora eu já tenha ido ver, eu sei que eles têm feito outras edições. Eu penso que há até outra prevista já, agora não sei exatamente. Estás a falar na ópera imersiva, não é? Exatamente, o valor das coisas. Que é um espetáculo que eu fui ver aqui na Ericeira,
E fui ver logo à partida, porque quando vi no MUPI, quando vi por aí espalhado pelo Conselho nos cartazes, que ia haver ópera na Casa da Cultura Jaime Lubi Silva, eu pensei, pá, por acaso é uma coisa que eu tenho aqui um bocado em falha na minha lista de espetáculos. Eu nunca vi ópera. E como é que raia que vão fazer uma ópera num espaço tão pequenino, não é? Fazer uma ópera, mas o que é que vai sair dali? É porque existe muito esse conceito da ópera em grande teatro, com um elenco brutal, quando na realidade é como as orquestras. Tu podes interpretar uma obra com uma orquestra de 60 músicos ou com 20, não é? Claro, mas é uma coisa que epá, nós felizmente vivemos num concelho que tem até, nos últimos anos, tem uma oferta muito diversificada, música. Sim, eu acho que tem tido coisas muito interessantes. E acho até que está a tentar diversificar para áreas diferentes, não só em termos daquilo que é os concertos, né? Aquilo que é anunciado e muitas vezes é como a Frei Música, mas felizmente estão a procurar ter também espetáculos de outras áreas, nomeadamente do cinema, cinema de animação, teatro. Eu acho que mesmo assim ainda não está muito explorado. Acho que não, temos alguns grupos bons aqui no concelho, mas acho que podíamos haver um bocadinho mais. Nós vamos começar a nossa Academia de Teatro. Certo, já temos tudo preparado e a partir de dezembro temos a Academia de Teatro e a bombar. Muito bem. Raul, era interessante relativamente. Mas deixa ele acabar. Eu vou só acrescentar que em relação a todas essas informações depois seria interessante deixar-vos um contacto, o site da outra música. Sim, vamos pôr tudo. Até em relação às aulas de música e, portanto, as redes, e nas redes nós vamos também sempre colocar toda a informação que falamos no podcast e semanalmente, não dá para fazer diariamente, mas semanalmente nós vamos colocar com alguma antecipação o que é que se vai passar e toda a informação de eventos culturais. Muito bem. Okay. Muito bem. No caso da ópera. Certo, eu também não quero levantar muito o véu, porque isto é um espetáculo que eu acho que ninguém deve contar exatamente o que se passou lá. Devemos ir ver, porque é uma coisa com aspectos algo inesperados. Não é um espetáculo de sentar na plateia e usufruir no palco, o que se passa no palco. Há muito mais à volta disto. Mas continuamos à volta da ópera. Ópera é ópera. A base é ópera. Sim. Mas é ópera. É ópera. Aliás, estou aqui com a ficha técnica à frente. É uma ópera com o libreto é do Rui Zinck, composição de Luís Soldado. O libreto é Rui Zinck e Inês Pedrosa e encenação de Linda Valadas. E posso até ler um apontamento que eles têm aqui no site de Torres Vedras Web, que dizem: este espetáculo procura abordar as relações simbólicas que se estabelecem entre o público e a cultura, explorando o valor das mesmas numa viagem inconvencional pelos bastidores do Teatro Cine de Torres Vedras. Neste caso eu vi na Casa de Cultura Jaime Lubi Silva, na Ericeira, e recomendo, porque é uma experiência que tem... É ópera, a base é ópera, mas acho que não podes dizer muito mais. Eu estou a tentar não dizer mais, mas tentando ao mesmo tempo aguçar um bocadinho o apetite, porque mas de facto... sabes que eu acho que tu podes levantar mesmo um bocado do véu, porque se há algo que eu tenho como referência é que as experiências são sempre diferentes de pessoa a forma de se descrever aquilo é: a base é ópera, mas não tem nada a ver. Não é ópera, não deixa de ser ópera, e posso-vos dizer que os intérpretes são incríveis, e é uma experiência... Está lá um violinista que eu conheço. Eu não sabia, o Nuno Mendes tocava violino nessa obra, e eu não fazia ideia nenhuma que ele ia lá estar. Depois soube e efetivamente viu. O que é extraordinário, eu não me vou alongar mais neste tema, recomendo que vão. Sei que eles estão a fazer mais datas, mas essencialmente o que é interessante é que a experiência obriga-nos a circular pelo espaço cultural, que neste caso é a Casa de Cultura Jaime Lubi Silva, e portanto nós fazemos uma viagem por aquele espaço, pelas várias salas daquele espaço, desde dos camarins cá em baixo. Nós acabamos o espetáculo no palco, nós, espectadores, no palco, e não é porque nos puxam, é porque nós de facto andamos a ser guiados pelas várias salas, e é muito giro. Porquê? Porque, entre outras coisas, descobrimos
o potencial daquelas salas. Porque, quer dizer, por exemplo, o espetáculo arranca na entrada, para quem conhece a entrada da Casa de Cultura, não é? Tem a biblioteca na parte de cima e onde está aquele balcão à entrada, e o espetáculo começa aí. E esse espaço todo, fruto também da cabeça daquelas pessoas que prepararam aquele espetáculo, soube depois que foi até preparado. Portanto, o espetáculo foi adequado no próprio dia. Portanto, eles têm uma base e depois têm que adequar ao espaço. Em Torres, quando o espetáculo acabou... Não faças isso. Isso pois não posso. Isso é que não faças. Isso é a mesma coisa que dizer, e o assassino era... Não faças isso. É giro. Não faças não isso. se pode dizer que é o assassino. Uma pontinha do véu, Raul. Então, mas e levantei. Em Torres aconteceu... Pronto. Reticências. Não, e que eu, de certa forma, até tenho pena de não ter ido ver o Torres, porque o final é ainda mais incrível. Mas, ou seja, é um espetáculo que é maleável de acordo com o espaço físico em que é interpretado, em que é levado à cena. E que basicamente nos leva pelos diferentes espaços. E que desmonta aquele estereótipo da ópera que as pessoas têm, sendo que a base é ópera. Isso é uma coisa muito interessante na cultura, embora muitas vezes seja difícil nós acompanharmos, porque eu recordo-me isso que estavas a dizer, não sei se entretanto terminaste. Sim, era isto. Transportou-me para uma realidade de há alguns anos atrás, estou a ser simpático para comigo mesmo, em que na altura tinha uma namorada que era bailarina, e era bailarina na altura, grupo, hoje em dia companhia, entretanto tornou-se na altura Companhia Dança da Almada, e portanto eles faziam fundamentalmente dança contemporânea, e a ideia que eu tinha da dança até então, sendo que sempre gostei de todas as formas de arte, embora a dança não fosse aquela que estivesse na primeira fila, digamos assim, era aquela dança do balé e uma coisa, e quando a coisa roçava o contemporâneo, era assim uma coisa muito estereotipada que se via na televisão, num ou noutro espetáculo, e pronto, enfim, porque eu via muito o Canal 2. E de facto comecei a ver alguns espetáculos e pensava, isto de dança, porque é que tem verdadeiramente a expressão corporal, como é que nós podemos traçar aqui fronteiras dentro daquilo que é o meu conhecimento? E eu acredito que isso seja muito interessante e para mim, por exemplo, permitiu-me, isto é um bocado como aquela coisa de como é que tu sabes o que é bom se não provares o mal, não é? E eu lembro que nessa altura, por exemplo, tive a felicidade de ver a companhia do Baryshnikov, já com 50 e poucos anos, no CCB, que era a White Dance Oak Company, se não me falha a memória, em que ele era o solista, e pensar, isto é brilhante. E a dança, volto a frisar, nunca foi a minha arte. Ou uma arte à qual eu desse muito. E portanto, eu creio que lançaste até uma discussão muito interessante, que é a forma como nós olhamos para a arte. Okay? Até onde é que nós aceitamos que seja arte? Até onde é que nós estamos dispostos a aceitar que é arte? Até onde é que nós estamos dispostos a abrirmos no sentido de perceber e tentar interpretar da forma como aquilo foi feito, não é? Isso também tem a ver um bocadinho com aquelas ideias pré-concebidas que é rock é aquilo, balé é aquilo, ópera é aquilo outro. Existem ideias pré-concebidas. Isso é a questão da rotulagem. Nós temos a rotulagem, Raul, a rotulagem é um bocado como tu te chamares Raul, é o Paulo e o José Zé. José. Porque é um bocado, se assim não fosse, nós perdíamos um bocado as referências, a noção das coisas. E o ser humano tem essa necessidade, embora no caso das artes, admito seja redutor, não é? Sim, mas isto aquela nas artes pergunta, sempre houve... o que é que tu fazes? Não, mas... eu faço música. Paulo, mas isto é assim, nas artes sempre houve... tem que aparecer sempre alguém novo. Eu dou-te alguns exemplos. Por exemplo, no fado, quando... se saiu, a partir de uma determinada altura, dos anos 80, se não me engano, espero não estar enganado, quando começaram a aparecer aqui uns outros instrumentos e pessoas que apareceram a cantar fado que não eram do fado tradicional, vieram os tradicionalistas. Sim, os conservadores. Os conservadores, isso não é fado, isto não sei o que não sei o que mais. Pronto. E, entretanto, a coisa foi evoluindo e apareceu a Marisa, por exemplo, a cantar. Mas isso é a generation coisa... gap que vai haver sempre. Sim. E que vais... O Jimi Hendrix estragou o blues. Na altura, dizia-se, o Jimi Hendrix estragou o blues, não é? Estragou, depois ligou aquilo à corrente e fez metropolias ao blues. O Mark Knopfler, que nunca usou uma palheta na vida, que toca com os dedos e sai aqueles sons,
um gênio a tocar guitarra. No fado, teres o contrabaixo. Há bocado o Zé falava num músico que é um exemplo flagrante disso, de criar novas barreiras, novas fronteiras um pouco mais à frente, o Zappa, não é? Sim, O Zappa. Eu, por exemplo, gosto muito e recordo-me que foi um amor à primeira audição, mesmo, e que a todas as pessoas, e quando ouvi aquilo fiquei tão fascinado que eu como sou um tipo maluco, mostrava aquilo a toda a gente, ouviste. E não houve alguém... umas 2 ou 3 pessoas que eventualmente dizem, é interessante e tal. Eu estou a falar do Tom Waits. Sim, não é? Mas isso Estavas a falar e eu estava a pensar nele. Isso é um mundo... E tu conheces o Captain Beefheart? Não como era suposto. Mas sabes que eu tenho um drama, porque eu para mim o Tom Waits era a cena. Porque era o original dos originais. Sim. E depois descobri, e isto é aquilo que a idade nos traz, que isto é mesmo assim, isto nunca é uma coisa nascida do nada, isto é sempre uma construção em cima de outras coisas. Sem dúvida nenhuma. E embora, pronto, eu sei que há pessoas que me contradizem e dizem, mas não tem nada a ver. Mas o Tom Waits também tem ali as 2 fases, não é? Tem aquela primeira fase em que ele está mais agarrado ao blues, tem ali o Burma Shave e não sei o quê, e depois tem ali a parte os anos da Asylum. E depois tem ali, há quem diga que depois tem a fase em que ele casa, não é? E que a mulher o ajudou a começar a fazer coisas assim mais estranhas, em que é o Rain Dogs, não é? Do Rain Dogs para a frente, em que ele começa a fazer coisas mais fora. E o Captain Beefheart, que eu também não conheço com a profundidade se calhar também que devia, mas um dia eu começo a ouvir coisas do Captain Beefheart e disse, caraças, mas o Tom Waits tem muito disto. Aquela voz raspy, aquela coisa meio palhaçada, mas um palhaço negro, não é? Do circo negro do Tim Burton, ou assim uma coisa... mesmo. Cenário mesmo negro. E isto tem que ter ali qualquer coisa. E depois comecei a mostrar a outras pessoas e achei muito curioso, porque mesmo pessoas que eu identifico como melómanos e que conhecem muita coisa, o Chico, o Francisco Lança, que um dia a gente me vai trazer aqui para falar sobre BD e assim... se ele se lembrar. E lembra-se, assim, uma coisa nós distraída. vamos buscá-lo à estação e trazemos um grande para aqui. Damos-lhe comida, pronto, agora ficas aqui e vais falar connosco sobre umas coisas. E eu mostrei-lhe e ele também me dizia, realmente eu não conheço muito bem o Captain Beefheart. E eu começo, aliás, lanço já este apelo a quem nos estiver a ouvir e a seguir já vamos lembrar a caixa de e-mail para nos fazerem chegar sugestões e reclamações também. Sim, reclamações principalmente. Estamos a ocupar silêncio com coisas que já não interessam a ninguém. E ele também dizia, não conheço muito bem. Portanto, eu lanço o apelo que é, malta que conhece o Captain Beefheart e que tem até assim coisas curiosas para contar, não é? Como nós temos de outras bandas, escrevam coisas. Mandem-nos vídeos, acho engraçado áudios. porque vocês estão a falar. Eu não conheço. Claro. Ninguém conhece. Aí é que está, ninguém conhece. Tom Waits, aquelas coisas todas, pronto, conheço aquela coisa mais comercial e até outras bandas que vocês falaram, até inclusive enquanto estávamos a jantar. E eu quando fui crescendo na música... Desculpa, e deixa-me só dizer, eu depois no fim quero fazer aqui um apontamento muito pequenino sobre o Tom Waits. Que acho Está bem. que eu gosto de dizer sempre isto. Perfeito. The piano has been drinking. Já, para não falar disso, mas prende-se com isso. Prende-se com isso, é verdade. O piano é que está bêbado, não é o pianista. Não é o pianista. O pianista não bebe. É a mistura entre as brancas e as pretas. Exato. Quando fui descobrindo a música em miúdo e quando comecei a entrar na adolescência, e foi uma fase em que o Zé já era nascido e já ouvia também as coisas que eu ouvia, e ele falou muito na questão da música portuguesa. Eu fui entrando cada vez mais na música portuguesa, fui encontrando a consumir tudo o que era música portuguesa e ir conhecendo as bandas e perceber o conceito das bandas, o que estava por trás das bandas e os vários... Mas não fujas do Tom Waits, que eu ainda quero dizer uma coisa. Não, eu não fujo do Tom Waits. E eu fui sempre mais à música portuguesa. E ainda hoje, quem me conhece sabe que eu vou sempre pela... Tenho a cena da música portuguesa, talvez a brasileira também, mas a música portuguesa. E ele ouvia música portuguesa numa altura em que não era fixe ouvir música portuguesa. Exatamente. A não ser que fosse cantada em inglês, nos anos 90. Exatamente. E eu ouvia música portuguesa e... Não era fixe, atenção, não é que seja a minha opinião, mas havia muita gente a cantar em inglês porque o português não saía. Sim.
Aliás, Os Silence 4 apareceram para terem sucesso, tiveram que cantar em eu, inglês. por acaso, por exemplo, o Carlos T escreveu uma letra para os clãs sobre isso mesmo. Exatamente. Não é? Sobre falar inglês e dizer amo-te em português. Eu ia precisamente mencionar os Clã, porque é uma banda que eu recomendo toda a gente a ouvir. Tem letras fabulosas, eles têm uma preocupação imensa com a letra. A nível instrumental é São fenomenal. muito Eles bons, são músicos excelentes. extraordinários, São. músicos extraordinários mesmo. Tenho exatamente a mesma opinião. E as letras são Para mim, banda magníficas. portuguesa, eu dou-te já a palavra, Zé, porque acabaste de falar de Tom Waits. Banda portuguesa para mim é Ornatos Violeta. Também, eu gosto muito daquilo e gosto do princípio da cena. Eu acho que Ornatos é uma banda que criou uma aura muito especial. Porque eles não têm grande repertório. É uma banda que criou uma aura muito especial e tem muito que ver com o vocalista. Exato. Eu ia falar do Foz Bandido. Faz todo... Precisamente. Aquilo ele só é um faz escritor, sentido com ele. Eu não sei se só vocês conhecem, ele ele também faz livros de banda desenhada. Sim, eu vi uma vez apresentar os livros num programa da Bárbara Guimarães, creio que na SIC Notícias, quando ela fazia uma coisa qualquer cultural de 5 minutos, assim, uma coisa do género. E ele é um tipo de facto multifacetado. O tipo é um gênio. Ele aquilo que se propõe a fazer faz muito bem. Mas havia várias. Sabes que eu apanhei aquela fase. Estás a levantar um caderno, quer dizer 50 M's, é 50 memes. 50 memes. 50 memes. Mas eu apanhei uma fase em que apareceram aquelas bandas, os Heróis do Mar e não sei o quê. Pronto, é uma fase em que eu acompanhei aquilo tudo. E dos Heróis do Mar, eu acompanhei depois o que continuou disso. E os Heróis do Mar, não sei se vocês se lembram, eram muito da questão de que eles eram da extrema-direita e aqueles estereótipos estúpidos, a forma como eles se apresentam. Isto tudo baseou-se numa capa de um álbum em que eles vinham com aquela bandeira. E havia algumas letras, Raul, e havia algumas letras. Os fracos não rezam à história e tal, e aquela coisa do nacionalismo. Sim, mas não era... Mas, por exemplo, eu lembro-me, eles têm um tema que é o Saudade. Primeiro tem um baixo fabuloso. Fabuloso. Vem ao de cima ao baixo. E eles eram uma banda que depois... Mas o baixo sempre esteve muito presente, é o instrumento mais forte presente nas músicas de Heróis do Mar. Claro. Pedro Magalhães, como é evidente. É um músico extraordinário. Eu só conheço um baixista a esse nível e que tenha atingido esse nível de destaque, sim, português, que é o Nuno Rebelo. Que era um baixista dos Marif Dadá, que é um baixista fabuloso. Foi ele que foi o compositor do Win 10 para 98. Foi um fulano que depois... abriu-se para outros mundos, em termos musicais, abriu-se para outros mundos. Não é, sim, abriu-se para outros. Não tem tanto, eu acho que não tem tanto a ver com isso de sair. Tem mais com abrir-se a novas sonoridades, novos instrumentos, novas coisas, não ficar preso naquela coisa de fazer música para fazer dinheiro. Sim, mas não teve mercado em Portugal. Não tinha mercado em Portugal. Com certeza. Mas deixa lá acabar do Tom Waits, porque senão a gente perde. Não, isto nem era uma coisa para começar nem acabar, é um apontamento só. É que o Tom Waits, para além de ser um músico... a gente também o vai convidar, não sei se ele pioneiro, até não é? Porque, de facto, tinha um lado experimental, portanto, muito mérito por isso. Mas depois tem uma coisa que eu gosto muito, que é tem um lado de sentido de humor, tem um sentido de humor muito apurado. Aliás, há espetáculos dele. Eu tinha um álbum que devo ter pedido emprestado na internet a alguém, não sei bem quem, e em que tem duas partes. E um dos lados são só histórias que ele conta. E há muitos espetáculos dele em que ele, não sei hoje em dia, mas há muita coisa dele na internet, se forem procurar ao YouTube, em que ele mete muitas conversas pelo meio das músicas. E são sempre coisas muito, muito engraçadas. São histórias que ele conta, mas que têm um lado muito surreal e muito... é surrealismo. Quer dizer, uma história sobre um tipo que tem que ir com o carro buscar não sei quem, mas depois o carro só tem marcha atrás e até ele tem que fazer uma estrada inteira, porque ele tem que fazer aquela viagem, tem que ir buscar alguém e não tem outra solução senão ir de marcha atrás, e portanto vai de marcha atrás o caminho todo. Eu acho isso... é um mundo absurdo. Gosto muito desse lado do absurdo. Aliás, sem dúvida. Eu gosto sempre, né, quando falamos sobre isto, gosto sempre de lembrar um livro que eu gosto muito, que é o Retrato, para mim o retrato absoluto do absurdo, que é O Nariz, do Nikolai Gogol, um autor russo, em que a história, sem contar o fim,
Não podemos contar o fim. Não Podemos contar o fim. Mas a eu história... não posso contar o fim da ópera imersiva. Essencialmente é portanto, isto. É um tipo que faz parte da aristocracia russa e que tem muitas ambições sociais, de casar com uma senhora de bem e tudo, e que um dia acorda e o nariz dele não está na cara dele. Ele acordou sem nariz. E como ele descreve, ele não tem um buraco, ou não foi cortado, não está ensanguentado. Não, o nariz é assim uma superfície plana. Ele, por simplesmente, o nariz não está lá. E ele começa o dia dele com muita vergonha a tapar a cara para que ninguém veja. E o absurdo é quando ele descobre que o nariz dele anda pelas ruas de São Petersburgo a viver a vida que ele queria. Portanto, a cortejar as damas da corte e a fazer todo um percurso que ele ambicionava para ele. E, portanto, é ele atrás do nariz dele. Não se é muito kafkiano. Completamente. Mesmo. Mas pronto, sobre o Tom Waits só queria fazer esse apontamento, que é, ele às vezes eu acho que algumas pessoas até têm um bocado a noção de que ele tem uma figura meio surumbática, não é? Porque há muitas imagens dele preto e branco, tem assim aquele ar mas ele meio também, carregado. ele próprio... Eu acho que não, porque Não, só ouvi a entrevistas... A própria experiência de vida dele é uma Sim, vida mas muito ele curiosa. Ele gosta de manter, recordo-se. sempre gostou de manter essa imagem. Sim, mas eu acho que é visual, é só visual, porque depois do ponto de vista da personagem, eu acho que ele tem muita noção de ridículo, não é? Sim, tu há bocado tocaste num ponto que me parece que é o ponto de viragem em termos até mesmo artísticos e pessoais do Tom Waits, que é quando ele se casa. Porque ainda aqui há uns tempos, como Tom Waits é daqueles músicos que eu gosto muito, ainda me dou ao trabalho de ler algumas histórias que vão para lá da música, algumas curiosidades, e portanto ele foi namorado durante algum tempo da Rickie Lee Jones. E aqui ainda não há muito tempo vi um texto dela muito engraçado, porque ela editou umas memórias em que durante uns meses ela e o Tom Waits viviam num carro, passavam os dias bêbados e viviam dentro de um carro. Estás a ver que ele tinha um carro tipo, se não me falha a memória, um daqueles Capris antigos, aquelas coisas americanas. Não é? Uma espada assim, cheio de garrafas vazias de whisky, e portanto a vida deles era esta, era música, andar no carro, fazer amor, que era o que ela dizia, fazer imenso amor ou imenso sexo, como queiram, e beber whisky e fazer música. Era amor. E portanto, quem tem uma experiência de vida destas, calculo que depois transposta esta experiência de vida, porque no fundo, mais não é a música, eu creio que um artista que tem amor àquilo que faz, e no caso concreto o músico, a sua música mais não é que um reflexo da sua própria experiência de vida. Claro. Aquilo que acumula em termos de audição, digamos assim, e depois, até mesmo em termos de mensagem, e mesmo em termos sonoros, uma pessoa que é mais agressiva e que tem uma experiência mais agressiva normalmente utiliza muitas distorções, ou as distorções servem para demonstrar mesmo que a pessoa não se sinta assim na música, dá aquela imagem da agressividade, do contra qualquer coisa, enfim. E portanto, eu acho que o Tom Waits, a música dele é muito isso. E esse é o ponto de viragem dele, quando ele casa de alguma forma, um bocado como alguém que eu conheço chamado Margarida, anda cá. Domesticar. Exatamente, anda cá, tu precisas de aprender umas coisas. E, portanto, eu acho que foi isso que aconteceu com ele. Até porque existe um filme, tu há bocado mencionaste essa coisa, existe um filme lindíssimo de um realizador que eu gosto muito. Um dia estás a falar o filme a preto e branco do Jim Jarmusch, o Coffee and Cigarettes. Nem estava a pensar nesse. Há um outro filme do Jim Jarmusch com... Mas sim, mas o Coffee and Cigarettes é incrível. O Coffee and Cigarettes a conversa dele com o Iggy Pop. Conheces, Raul? Não? A conversa do Tom Waits com o Iggy Pop. O Coffee and Cigarettes o Coffee and Cigarettes Coffee and Cigarettes é um filme que basicamente é isto. Eu sempre achei muita piada a figura do Iggy Pop. O Iggy Pop é uma personagem inacreditável. Eu sempre achei muita piada. O Iggy Pop faz-me lembrar... Não gosto da música. O Iggy Pop podia estar no lugar do... Tem músicas boas. Tá bem, eu não gosto, não digo que não é bom. Calma, pronto, essa é a música. As melhores coisas que ele tem são fruto do Bowie, sabes? Que ele teve uma relação muito... Sim. E o Iggy Pop teve uma altura que a coisa foi mesmo muito abaixo, e quem lhe dá a mão é de facto o David Bowie, e mesmo em termos artísticos, na composição enfim, o Iggy Pop é um fenómeno da natureza, é um fenómeno, isso não há dúvida nenhuma, Mas dizia-te, Raul, se não viste, o Coffee and Cigarettes é basicamente um filme documentário do Jim Jarmusch, que é um realizador meio maluco, e aquilo é basicamente um café, um bar, em que tu vês a câmara está a apontar para uma mesa com 2 cadeiras, e depois o gajo convida tem sempre 2 pessoas para conversarem sobre o que quiserem. É o que nós estamos a fazer. Café e cigarros.
Pronto. Ok? Com café e cigarro. Isso vai ser a dica para terminarmos o podcast, que é quando eu disser, olha, está-me a apetecer e fumar. Está bem? Ok. Pronto, olha, só para que vocês entendam. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva, já que falámos em comédia, no caso do Tom Waits, tu falaste nisso, e eu não quero deixar passar isto, porque sou um fã incondicional daquele ator, com todas as suas peripécias na sua vida pessoal, pá, que é o que é, mas o famoso Chandler Bing do Friends, Matthew Perry, o tipo morreu e eu era realmente um fã daquele gajo, porque o tipo era aquela piada, tudo bem que quem escreveu não foi ele, mas a forma como ele sim, mas aqueles textos foram escritos para ele e o personagem foi escrito para ele. Aliás, eu conheço bem porque em minha casa a minha mulher costuma dizer que há casais que têm uma música, nós temos uma série. E essa série é o Friends. É o Friends, ok. Que nós vemos e revemos. Sim. E eu tenho consciência que há... Eu tenho consciência que há séries muito melhores, mas aquela série é muito boa, tem textos muito bons e eles não sendo todos muito bons atores que conseguiram criar ali uma aura. Houve alguns momentos em que a história, em alguns momentos, foi um bocadinho derivativa e andava ali um bocadinho a patinar à procura da melhor solução, mas já agora, o outro filme do Jim Jarmusch que eu pensava que ias referir com o Tom Waits é o Vencidos pela Lei, Down by the Law, com o Roberto Benigni e o Tom Waits. Um filme completamente no ar. Eu conheço o filme, incrível. Embora confesso que só o vi uma vez, mas conheço é muito giro, muito giro. E o Coffee and Cigarettes, eu fixei aquela cena em que eles estão num diner, o Iggy Pop e o Tom Waits a conversar, e que para já é logo surreal, porque acho que é o Tom Waits que chega e está a dizer que tinha acabado de vir de um acidente em que ele esteve a salvar pessoas, quase que uma experiência como se ele fosse médico, não é? De pronto-socorro, não é? Estava a ajudar pessoas e tal. E ele está a descrever este episódio. E isto é até onde a minha memória vai. E o momento em que um deles, eu já não sei precisar, mas eu acho que é o Iggy Pop, que pergunta ao Tom Waits se quer um cigarro. E o Tom Waits diz que não, deixou de fumar. Mas depois, alguns no decorrer da conversa, ele diz assim: olha, se calhar, pensando bem, agora que deixei de fumar, se calhar posso fumar um cigarro. Porque eu deixei. Portanto, se eu fumar só um cigarro, eu não sou fumador. Eu estou só agora a fumar um cigarro porque deixei. Exatamente. E isto é um desenrolar de um absurdo que aparentemente eles dois naquela conversa faz todo o sentido, mas quem vê de fora diz, estes gajos não são bons da cabeça. Não, isto está aqui qualquer coisa que não bateu. Olha, eu penso que estamos a chegar mesmo ao fim, não é? Sim. Até porque eu estou com estamos vontade de fumar um cigarro. Estamos com 1 hora e 1 minuto de podcast. Eu vou só então deixar aqui, eu acho que era muito importante também nós deixarmos aqui algumas sugestões para quem nos vai ouvir. E vou tentar ser muito breve. Vou fazer até apenas uma sugestão que na prática se traduz em 4 dias que podem marcar na agenda, que é o dia 6 de novembro, segunda-feira, eu já vou dizer exatamente o que é, 13 de novembro, também segunda-feira, 20 de novembro e 27 de novembro. Estamos a falar portanto, de Cinemafra, ciclo de cinema português. Passa-se na Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, é sempre às 21h30 e é sempre à segunda-feira. No caso, vamos começar no dia 6, A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos. Portanto, eu recomendo, eu por acaso estou um bocadinho surpreendido, porque eu não tinha percebido que este ano íamos ter cinema português não documental, aparentemente é ficção, pelo menos isto foi o que eu percebi, porque o ano passado houve um ciclo organizado pelas mesmas pessoas e era cinema documental português. E por acaso achei muito interessante porque eles não só passavam o documentário, como levavam realizadores e pessoas que estavam ligadas à produção de cada um dos documentários. E um deles era particularmente bom, porque era sobre novas cartas portuguesas, as Três Marias, e é um documentário que eu recomendo. Se conseguirem encontrar, eu não sei se ainda andará em circuito. Ele andou, na altura, tinha estreado uma semana antes nas salas de cinemas e depois foi também projetado nesta sessão. E eu acho que é uma iniciativa, lá está, que se prende com aquilo que eu estava a dizer antes sobre a Câmara Municipal de Mafra estar a fazer um esforço para não se prender só à música, que era fácil e toda a gente adoraria na mesma, porque tem feito coisas incríveis. Agora o Museu da Música vai ser instalado também em Mafra.
E, portanto, tudo apontava para que nos especializássemos, entre aspas, na música. Mas é importante haver este esforço, porque há muita gente no concelho interessante e ligada a áreas completamente diferentes. E cinema português em Mafra, termos ciclos, eu acho que é incrível, e recomendo que acompanhem esta agenda do Cinema Mafra. Parece-me uma boa ideia. Muito bem, José, deixa-me só fazer-te uma pergunta para aquelas pessoas que, entretanto, quiserem obter mais informações. Onde é que podem encontrar? Câmara Municipal de Mafra, o site? Sim, a Agenda Cultural. Olha, Agenda Cultural. Eu recomendo que vão à página da Câmara Municipal de Mafra, onde têm alguma informação. Eu recomendo sempre também, e vamos falar aqui mais vezes neste podcast, nesta página que eu consulto muito, que é a Viral Agenda, que tem agenda a nível nacional, e depois é possível fazer a pesquisa filtrada por distrito e por município. E é uma página que eu recomendo, e eu sigo muito porque depois ainda por cima tem a vantagem de ter à partida logo informações de horários, local, contactos, e muitas vezes acresce ainda informação de onde é que podemos ir buscar mais informações. Portanto, no caso, eles têm aqui um link para a página da Câmara Municipal de Mafra, em específico para a página que promove este evento. E, portanto, deixo também esta dica. Portanto, www.viralagenda.com/pt e podem realmente fazer até uma pesquisa. Creio que até é possível, eu isso nunca fiz, mas até é possível fazer aqui uma certa distinção entre os vários géneros culturais que procuramos, as diferentes plataformas, mas fica também essa dica. E tenho aqui também uma dica, o Dom Ratão V, Fugir Não É Opção, dizem-nos eles. É um espetáculo que vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro, às 16 horas, na Casa da Música Francisco Alves Gato, em Mafra. É um espetáculo, Raul, eu não sei se queres acrescentar aqui alguma informação. Para crianças, isto é uma forma diferente de apresentar a história dos ratos no convento. O mito dos ratos gigantes, não é? É. Muito bem. Isto está muito giro. Isto é dos Art in Deixa-me abrir States. aqui um pequeno parênteses, que toda a gente que sabe que eu vim para Mafra me perguntam, de facto. Já viste as ratazanas do convento, os ratos gigantes do convento? Se as pessoas soubessem, se as pessoas soubessem quem é que criou esse rumor e porque é que ele foi criado, eu prometo. Queres contar hoje? Fica para um próximo podcast. Hoje eu não conto, mas eu prometo. A minha sugestão é episódio especial só para isso. Só sim, para esse tema. Sim, porque é grande, é longo. Há histórias interessantes sobre isso na internet, nomeadamente que envolve a Bayer. Pronto. Foi assim que começou. Vamos guardar isso para o episódio especial Ratos, as ratas de Mafra. Exato, as ratas de Mafra, fica bonito. Pronto. No caso do Dom Ratão V, pronto, este vosso criado e amigo faz o som e a iluminação deste espetáculo. Isto é muito giro, é dos Art in States, que é do Beto Fonseca. O tipo é muito inteligente a escrever os textos. Como eu vou fazer o espetáculo, tenho que assistir aos ensaios. E não tens de assistir, tu tens o prazer e o gosto. Tenho a honra enorme de assistir aos ensaios. E o problema é que eu me desmancho a rir com eles durante os ensaios. E, portanto, mas isto é muito giro, isto é para crianças. Mas também podemos levar a criança cá em nós. Sim. Levar a criança cá em nós tem algumas referências que só os adultos vão entender. E portanto é também para... Está-me a aparecer os filmes da Disney de hoje em dia. Exatamente. São para crianças, mas preparados para os adultos também irem à sala de cinema. A ideia é que, como as crianças têm aqui com os pais, que haja motivos de interesse também para os pais. Um bocadinho para todos. E portanto a coisa está muito bem pensada. Estes são 3 atores, é o Beto Fonseca, a Andréa Félix e a Joana Pacheco. E eles depois desdobram-se em não sei quantas personagens, mas é muito giro. Dá muito trabalho. Mas pronto, é muito interessante. Mencionaste as datas? 11 e 12 de novembro, às 16 horas, na Casa da Música Francisco Alves Gato. Muito bem. Aqui em Mafra. Onde é que as pessoas podem adquirir os bilhetes? Os bilhetes podem ser adquiridos, portanto, não faço a mínima ideia, mas deve dizer aí. Não, mas espera, ganda falha. O Beto mandou-me onde é que se adquirem os bilhetes
Meus amigos, isto é podcast em direto. Em direto, completamente em direto. Indiferido, mas em direto. Exato, deferido. É deferido. Sem rede. Deferido. Sem rede. Deferido, esperamos nós. Vamos lá ver se não é indeferido. Exato. O seu pedido. Que falha enorme, pá. Ele mandou-me. Mas seguramente lá Sim, mas podem. Eu vejo que temos aqui alguns contactos disponíveis. Tem aqui artinstage.teatro@gmail.com. Exatamente. Tem também o contacto 964-246-910. Exatamente. Podem visitar, aliás, eu vejo aqui reservas através destes contactos. Também verifico aqui uma informação que é importante, que eu que sou pai, é das primeiras coisas que penso quando vejo estes espetáculos, que é qual é que é a faixa etária. Sim. Aqui é para maiores de 3, portanto é efetivamente um espetáculo para toda a família, porque a partir dos 3 anos conseguimos aqui levar os nossos meninos todos. E é isso, encenação de José Fonseca, produção Art in Stage, como o Raul já tinha aqui mencionado. O cenário é também de José Fonseca, luz e som aqui do nosso Raul Imaginário. Figurino Art in Stage, texto é da Andrea Félix e a adaptação de texto do José grande Fonseca. atriz, a Andrea Félix. A Andrea Félix, portanto, que ajuda aqui a dinamizar o projeto que vem aí, não é? Também da... Sim, da Academia de Teatro, isto aqui virado para as várias artes, tanto para criança como para crianças como para adultos. Essa informação está toda no site da Outra Música. Já está, não é bem Outra Música. Portanto, Ok. nós aqui criámos, já existe uma associação, que é a Associação Entre Olhares, de que os membros da Outra Música... É, no fundo, uma organização que é parceira, trabalha em conjunto é uma com a Outra Música. Uma parceria com a Outra Música. Existe aqui uma ligação entre as duas. Existe aqui uma ligação. As artes a prestarem aquilo que devem de facto prestar. Sim, a coisa. Exatamente, Zé. Não sei se era isso que ias dizer. Ia-te dizer, sim, abriste e deves ser tu a fechar. Exatamente. Deves ser tu a fechar esta conversa. A mim apetece-me informar. Muito bem. Eu antes de fechar vou-vos dar uns 10 segundinhos a cada um para deixarem uma última palavra, uma última ideia, qualquer coisa que queiram, agradecer a paciência. Fica ao vosso critério. Agradecer a paciência de quem? Ao vosso critério. Ninguém nos ouviu agora. Dos milhares e milhares de ouvintes que vamos ter. Milhões. Não, tu não me deixaste terminar. Milhares de milhões. Eu disse milhares de Chama-se milhões. Chama-se bilhões. Quando tu mostraste aquela folha há pouco com o 50M, eu pensei, boa, já temos 50 mil mil seguidores. E ainda agora começou, temos 50 mil E seguidores. ainda nem está em direto. Exato. E eu pensei, estes tipos trabalham a produção mesmo impecável. Meus Ainda amigos, não foi lançado. nós vamos estar no Spotify mesmo. Sim. 50 subscritos, Raul, 50 és o mil mais velho. subscritores. Raul, és o mais Arranca. velho. Começa lá. Arranca. 10 segundos. 10 segundos para fechar. Pessoal, olha, adeus, até à próxima. Ok, Zé. Muito bem. Olha, obrigado. Esta experiência é muito gira. Acho que este pode ser o primeiro de muitos. E obrigado pela vossa companhia. Este não é o primeiro, é o zero. Foi muito interessante estar aqui e conversar convosco. E acho que nos vamos divertir muito aqui a conversar com outras pessoas mais incautas que vão cair aqui na nossa rede. Sem dúvida, sem dúvida. E eu termino com essa certeza, reforçando a informação do Zé, com essa certeza. Sabe, vamos convidar gente doida. Mesmo, não é? Sim. É o requisito. É o requisito mesmo. Portanto, José Imaginário, Raul Imaginário, Paulo Silva. Esta na equipa, produção e na voz. Paulo e na Silva voz. na produção, Na na produção voz e e inclusivamente com ideias também. Um verdadeiro... Vocês são os queridos. Olha, tchauzinho. Obrigado a todos. Obrigado. Por Boa noite. nos ouvirem e boa noite. Boa noite. Até à próxima.